O tema anistia, golpe, pacificação, são termos que circulam no imaginário e na história brasileira. Eu vou trazer aqui um episódio do final do período do Getúlio Vargas e início do período do Juscelino Kubitschek, onde também houve um debate a respeito de anistia contra golpistas, pacificação do país e por aí vai. O Juscelino Kubitschek venceu as eleições de 1955, mas ele quase foi impedido de tomar posse por militares e políticos que eram contra o ex-governador de Minas Gerais. Esse movimento tinha entre seus líderes um dos políticos mais controversos da história do Brasil, o jornalista Carlos Lacerda, fundador da Tribuna da Imprensa, deputado federal pela UDN, que fez de tudo para boicotar a campanha de Juscelino e depois a posse dele na presidência do país. A trama só não foi concretizada, ironicamente, por causa de um militar, o Marechal Henrique Teixeira Lott, que era ministro de guerra e colocou os tanques nas ruas do Rio de Janeiro, na época, capital da República, cercando o Palácio do Catete num movimento chamado de golpe preventivo em nome da legalidade. Juscelino assumiu o governo, mas logo no primeiro mês teve que enfrentar uma revolta de oficiais da aeronáutica que tomaram uma base da Força Aérea no Pará com intenção de derrubar o governo. Mesmo assim, numa tentativa de pacificar o país, o próprio Juscelino pediu ao Congresso Nacional para conceder a anistia para os conspiradores. Mas será que isso deu certo? Os militares já tinham interferido várias vezes na política brasileira. Vide a proclamação da República em 1889, a Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932 e a pressão contra Getúlio Vargas que levou o presidente ao suicídio em 1954. Quando Juscelino se candidatou às eleições de 1955, pelo Partido Social Democrata. Juscelino não era um político de direita, ele era um político de esquerda. Os militares antigetulistas, militares de esquerda, foram contra, já que viam no Mineiro uma continuação de aspectos do varguismo. Antes, eram políticos nacionalistas e desenvolvimentistas. O Juscelino, mesmo sendo um político de esquerda, da social-democracia, ele se pautou muito na cartilha desenvolvimentista do Getúlio Vargas. O Vargas, durante os 15 anos que ele esteve no poder, ele abriu estradas, ele construiu a siderúrgica, ele implementou leis que não existiam, principalmente favorecendo os trabalhadores, e o Juscelino tinha muito do seu projeto de desenvolvimento do país o modelo varguista. Tanto que, além de Brasília, o Juscelino foi o que mais trabalhou, né, batalhou para que o polo automotivo, o Brasil tivesse um polo automotivo próprio, não precisando mais ter que importar carros e caminhões. Esses oficiais tinham apoio político da União Democrática Nacional, a UDN, partido de direita, liderado por Carlos Lacerda. O Lacerda é muito curioso, todo mundo coloca o Lacerda como um político de direita da UDN. Só que o Lacerda, ele foi militante, formado nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro. Então, até que ponto o Lacerda ele era de direita, né?
Recém-eleito deputado federal, diante da candidatura de Juscelino, que era considerado desde o início um postulante à presidência, com grande apoio popular, o jornalista nascido no Rio de Janeiro chegou a publicar um artigo dizendo que as Forças Armadas deveriam entregar a mãos fortes a sucessão presidencial para a reorganização completa do país. Era uma clara exortação ao golpe militar. Naquelas eleições, o ex-governador de Minas ainda se aliou ao PTB, partido fundado por Getúlio Vargas, e acolheu João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Getúlio, como candidato a vice-presidente em sua chapa. O PTB foi fundado pelo Getúlio, mas não era um partido de esquerda como a gente ouviu nas últimas décadas. O PTB era um partido trabalhista nacionalista. E o João Goulart era muito próximo do Getúlio. Por isso que foi ministro do Trabalho e foi um verdadeiro aluno do Getúlio Vargas na sua carreira política. Em seguida, Juscelino e João Goulart receberam o apoio de ninguém menos que Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que tinha sido banido da política. Isso tudo enfureceu ainda mais os militares, já então condicionados para combater a ameaça interna do socialismo no país. O João Goulart era um político carreirista, digamos que ele era fisiologista, tá? A política para ele era uma profissão. O Juscelino era da esquerda social-democrata. E com o apoio do Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro, a gente pode afirmar que era uma trinca de esquerda, socialista, da mesma maneira como a gente vê hoje. Um presidente socialista, que é o Lula, com um vice social-democrata, que é o Alckmin, com o apoio de todos aqueles partidos fisiologistas também de esquerda, que é o caso do MDB, do PSD e tantos outros aí que nós temos na nossa agenda partidária brasileira nos dias atuais. Na falta de um candidato popular, a UDN tentava impugnar a campanha de Juscelino e defendia a candidatura única naquelas eleições, de um civil que tivesse aprovação dos chefes militares. Apoiada pela grande imprensa, a ideia da candidatura única em nome da União Nacional tinha a bênção do então presidente João Fernandes Café Filho, do Partido Social Progressista, outro partido de esquerda que nós tivemos lá nos anos 50, que ao tomar posse, depois da morte de Vargas, trocou todo o ministério do PTB e encheu o governo de antigetulistas, ou seja, tiraram a turma do Getúlio, do PTB, que eram nacionalistas, desenvolvimentistas, e encheram de militantes de esquerda. O plano não foi adiante. Nas eleições, Juscelino derrotou o general Juarez da Távora, candidato da UDN, com uma pequena margem de pouco mais de 500 mil votos, o que representava 5,41% do total. Foi então que a UDN, apoiada pelos militares, começou um movimento no Congresso para impugnar o resultado das eleições, contestando a legitimidade da votação. Mesmo que não houvesse uma base legal para o questionamento, o presidente Café Filho se mostrava simpático à mobilização. Entretanto, seu ministro da Guerra, o Marechal Lott, defendeu que a Constituição fosse mantida e pretendia punir os oficiais que declaravam apoio público a um golpe de Estado. No meio de toda essa pressão, o presidente Café Filho se afastou da presidência por ordens médicas e no lugar dele assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, rival de Juscelino dentro do próprio PSD.
e aliado dos udenistas, da UDN, naquela crise. O Carlos Luz não deixou o Marechal Lott punir o major golpista Jurandir Pizarria Mamed, que no enterro do presidente do clube militar proferira, na presença do Marechal Lott, um discurso atacando Juscelino e defendendo uma intervenção das Forças Armadas. Proibido de punir um oficial de patente inferior rebelado, o ministro da Guerra chegou a pedir demissão do governo, mas depois foi convencido a voltar atrás e preparou aquilo que ficaria conhecido como o golpe preventivo ou o contragolpe, para garantir a posse de Juscelino na presidência da República. No dia 11 de novembro de 55, o general Lott, com o apoio de diversas unidades do Exército, colocou as tropas nas ruas do Rio de Janeiro com ordens para cercar o Palácio do Catete, residência oficial do presidente. Carlos Luz, então, embarcou com vários de seus ministros, além de Carlos Lacerda, no cruzador Tamandaré, planejando levar o governo federal para Santos, em São Paulo, achando que seria acolhido pelo então governador Jânio Quadros. O auge da tensão ocorreu quando um canhão do Forte de Copacabana disparou tiros que atingiram a água muito perto do Tamandaré e de seus mais de 1.000 passageiros. Carlos Luz acabou afastado da presidência pelo Congresso Nacional e dias mais tarde o parlamento aprovou o impeachment de Café Filho, quando ele tentou voltar ao comando do governo. Lacerda buscou asilo político em Cuba, para ver como o Lacerda ele era simpatizante da direita, que ele foi buscar asilo em Cuba, porque Cuba já fervilhava, já efervescia a revolução socialista do Fidel Castro em Cuba. Quando Lacerda pediu asilo político em Cuba, na época ainda Cuba era governado pelo militar Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos. O presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu a presidência da República e governou sob o estado de sítio, com censura à imprensa, até o dia 31 de janeiro de 1956, quando finalmente Juscelino e João Goulart tomaram posse. O João Goulart foi vice do Juscelino e foi vice do Jânio Quadros em 1960. Mas o presidente teve que enfrentar uma revolta militar logo em seu primeiro mês no poder, quando 2 oficiais da aeronáutica no Rio de Janeiro roubaram um avião de combate cheio de armas e explosivos e foram para uma base da Força Aérea em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Eles queriam começar uma guerra civil para derrubar o governo federal e durante 19 dias mantiveram o controle da cidade de Santarém. O movimento, porém, não recebeu adesão e o major Haroldo Veloso, um dos líderes da rebelião, acabou preso. Mas nem assim o Juscelino decidiu punir os golpistas e, com o objetivo declarado de pacificar o país, seu governo enviou ao Congresso um pedido de anistia para que todos que conspiraram fossem anistiados. O parlamento aprovou o perdão, mas a paz tão desejada não durou muito tempo. O mesmo Haroldo Veloso liderou em 1959 a chamada Revolta de Aragaças, quando um avião comercial da Panair foi sequestrado e 3 aeronaves militares cheias de armas foram roubadas pelos rebeldes. Mais uma vez, aquela movimentação fracassou pela falta de adesão e ninguém foi condenado. No entanto, em 1964, quando João Goulart era presidente da República, um movimento muito maior de oficiais de alta patente
mais uma vez com o apoio de Carlos Lacerda e outros políticos, realizou o contragolpe de 31 de março, que deu início ao resgate da democracia sem os movimentos revolucionários de esquerda atuando livremente no país. Entre os entusiastas do contragolpe estava Haroldo Veloso, já reformado, que depois foi eleito deputado federal pelo Pará, defendendo o Partido da Arena, partido que dava sustentação política aos militares. Ele morreu em 1969, alguns meses depois de ter sido baleado na perna direita em uma confusão durante uma caminhada política em Santarém, no Pará. Os presidentes militares eleitos governaram durante 21 anos com base na censura de imprensa, que não era uma censura de imprensa, era uma censura à propaganda socialista livre. Propaganda socialista não era proibido. E na perseguição de seus opositores. Eles não perseguiram opositores, não eram opositores quaisquer, eram militantes de esquerda guerrilheiros. Os militantes que foram perseguidos e presos, eles roubavam carga, atiravam bomba, roubavam banco, faziam todo tipo de ação guerrilheira. Esses sim foram perseguidos. Não eram qualquer opositor que o governo perseguiu. Em 1979, caminhava-se para a abertura política, promovida pelo general Ernesto Geisel. O regime, então, o governo promulgou uma lei da anistia ampla, geral e restrita para garantir que nunca seriam punidos pelos próprios crimes. Ou seja, os últimos governos contra-revolucionários esperavam que depois de 20 anos afastados do Brasil e derrotados na sua tentativa de tomada do poder para a instalação de uma ditadura socialista no Brasil, aquela turma que ficou na França, ficou na Espanha, ficou em Cuba, ficou autoexilada fora do país, eles voltassem para praticar democracia. Foi tudo o que eles não fizeram e evidente. Militante de esquerda, sempre militante de esquerda independente da época e independente do tempo que ele esteja dentro do cenário político. Então, essas questões de golpe contra golpe, anistia, perdão, pacificação, são situações que se repetem de tempos em tempos no Brasil, mas que, infelizmente, sempre pelos mesmos motivos, né? É a esquerda querendo transformar o Brasil numa parcela da União Soviética dos Trópicos, e aqueles contrários que, por interesses próprios ou por serem radicalmente contra as agendas da esquerda, tentam evitar essa realidade que caminha a conta-gota, mas a passos largos nos últimos 30 anos.